Olá, pessoal. Meu nome é Cristiano, sou estudante de letras da Univesp. Estou aqui para fazer a prévia do nosso trabalho, ou a introdução do que está por vir. Mas antes, é importante explicar para vocês referente sobre a chegada das redes sociais. É inevitável que com a chegada nas redes sociais nos anos 2000, para quem nasceu nos anos 90, acompanhou de forma clara essa evolução. Por exemplo, com o extinto Orkut, que foi o percussor de tudo, que transformou profundamente a escrita dos jovens durante os anos 2000. E isso foi evoluindo no decorrer dos anos, né? Elas influenciaram o vocabulário e a estrutura de textos de forma como os estudantes se comunicam hoje. Antigamente, chegávamos à conclusão que, nossa, como você é careta. Hoje, temos o incluído no nosso vocabulário, e já está reconhecido isso, o famoso, nossa, como você é cringe. Então, assim, o uso constante das redes sociais criou novas maneiras de escrever, e com isso veio também as abreviações e o uso da linguagem verbal e não verbal, com os famosos emojis, e também isso gerou a famosa escrita informal. Esses jovens hoje escrevem com muita informalidade. Diante disso, precisamos entender como a nossa linguagem digital está relacionada com a norma padrão da língua portuguesa. A discussão se torna muito importante, principalmente com a criação da Lei 15.100 de 2025, que regula o uso de celulares na escola. Este trabalho, investigamos o quê? O uso das redes sociais e como elas impactaram na escrita dos estudantes e quais os desafios surgiram para o ensino da língua portuguesa, com o objetivo de contribuir de forma pedagógica e clara que conciliem também a linguagem digital com a escrita formal. Eu sou Sueli Rocco, estudante de letras da Univesp Polo de Sertãozinho, estado de São Paulo. O objetivo geral é compreender a influência das tecnologias digitais e das redes sociais na escrita dos jovens. Os objetivos específicos que contribuíram para alcançar os objetivos gerais foram de identificar as características da escrita digital, analisando o uso de abreviações como nas palavras exemplo, EX, você, VC, também TB, e as gírias, que é cada dia mais frequente na linguagem do aluno. Como o uso dos emojis complementam essa comunicação textual e também as estruturas nasais como frases curtas e informais. A escrita digital é mais adaptável, rápida e incorpora elementos visuais e informalidades para atender às demandas da comunicação em rede. O professor deve propor estratégias pedagógicas para articular as duas formas de linguagem, formal e informal. A formal, também conhecida como língua culta, que segue estritamente as regras gramaticais e ortográficas, garantindo a clareza, a precisão e a objetividade da comunicação, evitando gírias, abreviações e ambiguidade. A linguagem formal, também conhecida como coloquial, é mais relaxada e espontânea, usada em situações do dia a dia, podendo aparecer o uso de gírias e abreviações. É um vocabulário mais simples. A fundamentação teórica que orientou este trabalho foi feita em dois movimentos. Um movimento de pesquisas nas disciplinas que foram cursadas no curso de letras e também nas plataformas de busca de pesquisa, como, por exemplo, o Google Acadêmico. Então, nós encontramos, e a partir da temática escolhida pelo grupo, o que nós estamos chamando de pedagogia da variação linguística, o Marcos Bagno, ele é um dos principais interlocutores para esse trabalho,
o Luiz Antônio Marcucci, que trata dos gêneros textuais e dos multiletramentos, a Roxane Rojo, que trata da inclusão digital e novas práticas de leitura e escrita, a Base Nacional de 2018, do uso crítico e das tecnologias, e o Conte e o Martins, também de 2018. Então, o que eles nos falam, né? Primeiro, Marcos Bagno, que trabalha de 2002, 2007, 2015, que denominam os comentadores e resenhas e os trabalhos de pedagogia da variação linguística. A escola deve reconhecer e valorizar a diversidade linguística do português falado no Brasil, o que rompe com os preconceitos contra as variedades populares. Ensinar a língua portuguesa implica desenvolver uma consciência crítica sobre a norma culta e suas relações com poder, identidade e cidadania, o que relativiza e orienta as atividades do ensino-aprendizagem do que se pode entender como aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, de acordo com a pedagogia da variação linguística, é necessário que o português padrão ele seja ensinado, sim, e com respeito com os modos de falar e os sentidos que as palavras elas adquirem na própria cultura das pessoas. E o Marcucci, Gêneros Textuais e Multiletramentos, diz o seguinte, que os gêneros textuais são práticas sociais que estruturam a comunicação e organiza a produção e a compreensão de um texto em diferentes contextos. Portanto, que a atividade linguística ela deve considerar um trabalho de multiletramentos, preparando o sujeito para lidar com textos multimodais e também digitais. A Roxane Rojo fala nos trabalhos 2019 e 2012 da inclusão digital e as novas práticas de leitura e escrita. Portanto, ela diz que as tecnologias digitais transformam as formas de leitura e escrita, exigindo novas competências para a participação crítica na cultura digital. A inclusão digital ela é inclusiva, porque promove o acesso à produção e à circulação dos sentidos nos ambientes virtuais. E o Banco Nacional do Currículo, ele diz o seguinte, que ele orienta o uso das tecnologias digitais como uma ferramenta para ampliar e aprofundar as aprendizagens e também como para fomentar a autoria e a colaboração. O documento que é base e referência para os planejamentos e execução das aulas dos professores de língua portuguesa dão ênfase na importância de uso ético, crítico e responsável das mídias e tecnologias digitais para a formação cidadã. E o Conte Martini, o Azevedo, Lemove, um eixo das práticas pedagógicas e das metodologias, diz o seguinte, que o trabalho docente precisa articular as estratégias que são inovadoras e reflexivas, que favorecem o protagonismo dos estudantes e o desenvolvimento de competências. E as metodologias ativas e o uso consciente da tecnologia e potencializam o ensino, que torna o processo mais participativo e significativo. Olá pessoal, sou o Cristiano, mais uma vez, vou falar para vocês sobre a metodologia do nosso trabalho. A metodologia que o nosso trabalho se baseou foi um estudo de campo com uma abordagem qualitativa e quantitativa. Utilizamos como principal instrumento um questionário que foi elaborado no Google Forms e respondido pelos alunos do Ensino Fundamental 2 da Escola Benedito Célio de Siqueira. E a partir desse formulário, onde foi possível fazermos a coleta de dados, como tempo de uso de celular, quais redes sociais mais acessadas, as principais dificuldades desses estudantes em relação ao que? A norma padrão da língua portuguesa. Esses procedimentos permitiram que compreendemos melhor quais são as práticas digitais desses alunos, como essas práticas influenciam esses jovens, na escrita, e também nos forneceu elementos concretos para discutir estratégias pedagógicas que articulem uma linguagem digital e uma linguagem mais formal da língua. Olá,
Meu nome é Yandra, curso Letras pelo Polo Piracicaba, pela Univesp, e vou apresentar para vocês os resultados das nossas pesquisas. Fizemos efetivamente as pesquisas numa escola pública, estadual, um foco com os adolescentes, Fundamental 2, certo? E os resultados dessas pesquisas foram que eles utilizam redes, a internet, por mais de 5 horas por dia. O uso dessas redes, dentro dessas 5 horas, é predominante o uso de redes sociais, como TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, e eles passam esse tempo todo nessas redes, o que influencia no uso da linguagem, que eles utilizam uma linguagem com abreviações, abreviaturas, gírias, emojis. Então, é uma linguagem mais representativa. Eles passam pouco tempo utilizando as redes para fins educativos, então, fazer uma pesquisa para algum trabalho, ou fazer alguma busca para alguma lição de casa, eventualmente. Então, o uso da rede social é pouquíssimo para isso, porque eles passam mais tempo nessas redes sociais, de acordo com os resultados das nossas pesquisas, o que afeta a frequência baixa de leitura e aumenta o uso dessa linguagem marcada por emojis, gírias, abreviações, o que ocasiona, obviamente, um resultado com uma dificuldade na leitura propriamente dita, e na escrita, na associação da norma culta, da norma padrão da língua. Boa tarde, eu sou o Ed e vou falar sobre as dificuldades de adaptação às normas padrão. Mas o que seria? São as dificuldades que as pessoas, principalmente as crianças em fase escolar, têm de se ajustar às regras, rotinas, comportamentos esperados e em determinados contextos sociais, escolares e institucionais. O outro ponto discutido seria a redução da leitura e a dependência do corretor automático. A leitura dos livros, revistas, jornais e outros reduziu drasticamente após o advento do uso das telas. Deixou de haver a preocupação com a escrita correta, pois o corretor automático já faz totalmente essa função. Falarei também sobre a influência das formas de expressões que alguns influenciadores estão tendo sobre a população, especificamente os jovens, que tentam imitá-los de modo de fala, comportamento, estética e emocional. Finalizando, irei citar a necessidade de mediação pedagógica e familiar, dessa forma colaborativa e constante no desenvolvimento das crianças e jovens, para que eles se sintam acolhidos e confiantes para aprender. Essa mediação pedagógica e familiar é necessária, pois o aprendizado também acontece em rede, ou seja, entre a escola, a família e o meio social. Olá, eu me chamo Priscila da Silva Gonçalves, sou do curso de Letras do Polo de Luiz Antônio, São Paulo. O nosso trabalho ele reflete a contemporaneidade sobre o ensino da linguagem e a interação com as práticas digitais. Isso não quer dizer que a gente precise eliminar a linguagem digital, mas sim de compreender seus usos e limites, fazendo que os nossos alunos entendam seu funcionamento e as suas implicações, uma vez que a própria linguagem digital ela possui características diferentes do modo tradicional, formal da linguagem. Então, é importante também que os nossos alunos saibam escolher o registro apropriado para cada tipo de situação e que seja eficaz nesses diferentes contextos. Ou seja, a gente precisa ensinar que os nossos alunos reconheçam quando é adequado usar a linguagem mais formal, ou seja, numa apresentação ou na escrita de um texto, ou na informal, que a gente usa na roda entre amigos, familiares, ou até mesmo nas redes sociais, que eles estão mais do que acostumados. No Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras.
E nós, enquanto escola, quanto educadores, a gente não tem que tentar reprimir ou ignorar essas práticas, mas sim de incorporá-las no currículo e adaptar elas às nossas realidades, às novas realidades, para que assim nós tenhamos um ambiente que reconheça e valorize essas habilidades digitais a quais os nossos alunos estão inseridos. Então, é trazer o que eles já conhecem para o tradicional do ensino. Olá, eu me chamo Elisângela da Silva Neto, sou do curso de Letras do Polo de Pontal, São Paulo. Nosso trabalho de pesquisa mostra que o avanço da tecnologia digital o uso das redes sociais tem transformado profundamente as práticas da escrita dos jovens. Essas mudanças afetam tanto a forma quanto o conteúdo da linguagem, revelando um novo padrão de se expressar com mais rapidez, informalidade e criatividade. Ao mesmo tempo, o contexto escolar ainda exige a escrita formal ou gera uma tensão entre o uso cotidiano da língua e as normas tradicionais. Diante disto, é essencial que a educação linguística reconheça essas diferenças e busque integrá-las no ensino de língua portuguesa, precisa valorizar as experiências digitais dos alunos e, ao mesmo tempo, desenvolver competências para o uso adequado de normas. Ensinar a língua, portanto, não é apenas transmitir regras gramaticais, mas compreender o seu poder cultural e social, inspirando-os em autores como Bigano e Antônio Cândido. Devemos promover uma educação que ensine o aluno a se adaptar a diferentes contextos comunicativos, respeitando tanto as manifestações linguísticas das redes sociais quanto as normas de padrão. A escola tem um papel de orientar o uso consciente da linguagem, ajudando os estudantes a expressarem de forma eficiente e críticas nos espaços digitais e inclusão. Discutir a relação entre tecnologia e redes sociais e escrita é fundamental para repensar as práticas de ensino e fortalecer a aprendizagem significativa que une a cultura, identidade e comunidade na sociedade contemporânea. Uma das referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho de conclusão do curso foram Bigno, Marcos, Nada na Língua é por Acaso, por uma Pedagogia da Variação Linguística, São Paulo, Parábola Editorial, 2007. Marcucci, Luiz Antônio, Gêneros Textual de Ensino do Rio de Janeiro, Contexto 2008. Obrigada a Letícia e orientadora, a Univesp e todas as pessoas que nos ajudaram.